Sou idiota por deixar meu melhor amigo e os amigos dele presos em uma cidade desconhecida? Então, para contextualizar, meu melhor amigo começou a participar dessas corridas Spartan, a tipo de corrida de obstáculos inspirada nos desafios da antiga cultura guerreira espartana. Ele e um pequeno grupo de amigos dele começaram a participar das locais, mas recentemente ouviram falar de uma em outro estado para a qual queriam ir e competir, mas não tinham onde ficar. Então eles me perguntaram se podiam pegar emprestado meu caminhão em reboque, eu tenho um trailer de viagem, para o fim de semana. Eu disse que não me sentia à vontade com eles pegando meu caminhão em reboque, mas que eu os levaria com o trailer para o evento. Fizemos a viagem de 3 horas e montamos tudo na área onde a corrida aconteceria no dia seguinte. Eu tenho o hábito de deixar minhas chaves penduradas ao lado da porta do meu quarto no trailer. Lembre-se disso. Ao cair da noite, fui atender uma ligação do lado de fora e acabei perambulando pelo terreno por mais de 1 hora. Quando voltei para o trailer, a porta estava trancada, e o amigo mais velho do meu melhor amigo me disse pela janela que não havia espaço suficiente para mim no meu trailer. Então eu estiquei a mão para pegar minhas chaves e destrancar a porta, mas percebi que as tinha deixado dentro do trailer, penduradas no gancho do meu quarto. Então eu liguei para meu melhor amigo de fora e tudo o que ouvi foi: desculpa, cara, não posso fazer nada. Acabei dormindo na minha caminhonete naquela noite, que felizmente tinha deixado sem trancar por acidente. A corrida deles começou às 8 horas, e às 7 horas, eles saíram vagando do trailer e me acordaram. Sem desculpas, aliás. Enquanto eles estavam na corrida, eu conectei minha caminhonete de volta ao trailer, fechei e tranquei tudo, e esperei até logo depois que eles terminaram e começaram a voltar para o trailer. Pense num campo bem amplo. Quando os vi chegando, liguei a caminhonete e saí da propriedade. Com eles correndo atrás. Fiz a viagem de 3 horas de volta para casa, recusando ligação após ligação. Quando finalmente cheguei em casa, finalmente atendi a ligação do meu melhor amigo. Ele começou a gritar comigo dizendo: por que você fez isso? Agora não temos como voltar para casa. Eu apenas disse que sentia muito, que ele não deveria ter me feito dormir na caminhonete depois de eu ter feito essa gentileza. Ele me disse que havia maneiras melhores de lidar com isso do que deixá-los numa cidade desconhecida sem meio de voltar para casa. Acho que ele acabou ligando para o pai dele vir buscá-los. Ele está certo? Havia uma maneira melhor de lidar com isso? Eu me senti justificado até ele dizer isso. Estou começando a duvidar da minha decisão agora. Eu fui o idiota. Você quer o carro dele? Leve primeiro as outras porcarias dele. Meu parceiro Cal e eu éramos amigos no início e, quando ele perdeu sua casa devido à falência, ele veio morar comigo. Ele não tinha emprego, vivia na pobreza, com uma pensão por invalidez, a da qual ele dava metade à sua ex-esposa, por 14 anos desde que sua esposa o deixou. Em contraste, eu era dono da minha própria casa, tinha um negócio bem-sucedido e era bastante independente. Ele era muito habilidoso em tarefas domésticas, gostava de mexer nas coisas, conversar com os vizinhos e tinha um ótimo senso de humor. Ele era limpo e muito fácil de conviver. Ficamos juntos por 10 anos. Nos tratávamos bem, mas ele não tinha direito a nada que eu possuísse, e vice-versa. Eu evitava ao máximo o drama da família dele. Cal tinha 2 filhos adultos, a Margot, 28 anos, e a Todd, 35 anos. As crianças nunca visitavam o pai, nunca, e quando ele ligava para eles, raramente atendiam ou retornavam suas ligações. Se eles atendiam, o tratavam com indiferença ou o ignoravam completamente. Eu me sentia mal por ele, mas o que eu poderia fazer? Eles eram assim há anos antes de eu conhecê-lo. Eles eram pessoas rudes e desagradáveis. Mas ele os amava e não conseguia entender por que eles não tinham tempo para falar com ele. Cal morreu repentinamente em uma noite aos 58 anos. Ele estava com a saúde debilitada e, finalmente, seu coração simplesmente parou de bater. Não mais que 12 horas depois de sua morte, Margot ligou para perguntar se ele tinha algum seguro de vida. Por um momento, achei que ela estivesse preocupada com as finanças para lidar com o enterro etc., mas não. Ela me disse que, de acordo com o acordo de separação de suas mães, ele deveria manter um seguro de vida e ela e Todd seriam os beneficiários. Acho que ele nunca contou a ela que, uma vez que ela completou 18 anos, ele cancelou seu seguro de vida porque estava incapacitado e não podia pagar.
Talvez ele tenha tentado contar a ela durante uma daquelas ligações telefônicas, quem sabe? Mais tarde, no mesmo dia, Margot ligou e perguntou se ele tinha um testamento. Ela me disse que já tinha ido a um advogado, isso foi no dia seguinte à morte dele, e que, como ela suspeitava que Cal não tinha um testamento, ela seria a parente mais próxima. Ela assumiria os arranjos do enterro, etc., e ela seria a beneficiária de todas as coisas dele na minha casa, incluindo o carro dele, que era um carro usado, mas ainda mais novo que o dela. Fiquei bastante chateada com o momento de tudo isso e não podia acreditar que eles pudessem ser tão cruéis e malvados, logo após a morte dele. Ele era o pai deles e ele os amava. Então ela me disse que faria uma inspeção na minha casa para ter certeza de que eu não tinha perdido nada dele. Foi aí que eu disse, e não, você não vai. Margot ficou realmente irritada com minha recusa em deixá-la entrar na casa e levar o carro naquele mesmo dia e convenientemente esqueceu de me dizer onde eles estavam fazendo o funeral. Ela não colocou no jornal e só disse às pessoas especiais onde era. Descobri mais tarde que era 3 cidades de distância, mas ela fez questão de me dizer repetidamente que eles queriam o carro e todas as coisas dele fora da minha casa. Eu sabia que, uma vez que ela viesse pegar o carro, ela não voltaria para pegar o resto das coisas dele, que ela sabia que não tinham nenhum valor. Eu ficaria encarregada de me livrar de uma quantidade monumental de coisas às minhas custas. E é aí que entra a obediência maliciosa. Agora, caro Cal era um acumulador, e eu digo isso no verdadeiro sentido da palavra. Mesmo que algo estivesse quebrado, inútil, desatualizado ou gasto, ele guardava. Então, ele tinha 4 TVs antigas, 6 caixas de ferramentas gigantes, 8 computadores, 2 churrasqueiras mortas, uma prensa de broca de modelo de chão que ele ia consertar, uma serra de fita que ele encontrou no lixo, 6 componentes de aparelho de som, nada disso funcionava. Ele estava guardando tudo para peças, mais 198 caixas de peças de metal de máquinas estranhas, caminhões, carros, tratores e ônibus que ele salvou e colecionou ao longo dos anos. Tudo estava na garagem, que ele considerava a sua caverna do homem. 198 caixas muito pesadas, suponho que estivessem bem cheias. Além do orgulho de sua coleção, um torno de metal de 5 toneladas com 60 anos que Noé usou para construir a arca. Então, estacionei o carro dele no fundo da minha garagem de 2 carros e empurrei todas as caixas de coisas na frente dele, de forma que fosse impossível remover o carro sem tirar tudo da frente, incluindo o torno de metal. Levou 2 semanas e muito esforço, mas a garagem estava cheia até o teto. Tirei uma foto da garagem com as portas abertas. Margot e Todd logo começaram a gritar para o advogado deles que eu não estava cooperando em relação ao carro. Eu respondi que precisava ver um documento legal que provasse que o carro realmente era deles, registrado em nome deles e devidamente segurado. Caso eles o levassem, eu não queria ser responsabilizada. Eu também precisava que o resto das coisas fosse retirado. Além disso, eu havia acabado de pavimentar minha garagem, então eles precisariam contratar transportadores adequados para pegar as coisas dele, não apenas alguns sujeitos em uma picape que danificariam a nova garagem. Eles disseram que fariam isso depois de pegarem o carro. O advogado deles gritou que eu estava protelando e recusando a entregar o carro. Ele até me acusou de vender o carro. Enviei a foto que tirei da garagem ao meu advogado, provando que eu ainda tinha o carro. Meu advogado disse, em onde ele está? Eu disse, dá para ver apenas o teto, mas ele está lá atrás das caixas. Ele riu muito disso. Então Margot e Todd tiveram que contratar uma empresa de mudanças e armazenamento para vir coletar as preciosas coisas de Cal. O torno de metal exigiu 4 homens e uma máquina especial pequena de reboque para levá-lo embora. Levou o dia todo para esvaziar aquela garagem. Perguntei para onde eles estavam levando, e eles disseram para uma unidade de armazenamento. O líder da equipe de mudanças disse algo como, de jeito nenhum que isso vai caber na única unidade de armazenamento que eles alugaram. Paciência. No final das contas, o custo dos transportadores foi de $14. Ouvi isso do melhor amigo dele, e quem sabe quanto custaram as unidades de armazenamento e por quanto tempo as alugaram. Talvez tenham recuperado parte do dinheiro gasto, vendendo sucata. Ah, certo, quase esqueci. Eles também tiveram que pagar pelo funeral dele. Acontece que eu tinha um seguro de vida para ele que paguei e planejei usar para seu enterro, mas como não me disseram onde era o funeral, usei o dinheiro para pagar minha hipoteca. Não teria custado nada a eles serem gentis com a mulher que cuidou do pai deles por 10 anos.
Sou idiota por recusar a passear com o cachorro do meu amigo? Então, eu, mulher de 26 anos, tenho uma amiga de 27 anos que mora a 15 minutos de distância de mim. Ela tem um Golden Retriever de 1 ano e meio Jeff e ele é honestamente muito bem comportado, adorável, mas bastante enérgico. Eu visito o lugar dela pelo menos uma vez por mês e o Jeff gosta de mim e adora brincar comigo, entre outras coisas. Ontem, minha amiga me ligou e perguntou se eu poderia passear com o Jeff à noite, já que ela precisava sair para algo urgente e não conseguiria voltar a tempo para passeá-lo. Eu disse que sim e pedi a ela para deixar a coleira e a guia dele perto da porta, para que eu pudesse levá-lo para passear. A rota que eles fazem com ele é por uma rua movimentada até chegarem ao parque. Ela me disse que eles não o mantêm na guia, pois ele é muito bem comportado e vai caminhar ao lado deles quando o levam para passear, parando e sentando quando eles param, ele é treinado. Eu concordo que ele é bem comportado, mas disse a ela que me sentiria desconfortável em passear com ele sem guia, já que não tenho experiência suficiente com cachorros e ele pode ficar excitado às vezes. Ela disse que não seria um problema, pois o Jeff é muito calmo durante os passeios. Eu repeti que entendia, mas por mais calmo que ele seja, ele ainda é um animal e não sabemos como ele poderia reagir se ficasse excitado ou assustado com um humano ou outro cachorro. Ou se ele fugisse e se perdesse. Eu simplesmente não saberia o que fazer nesse caso. Ela disse que eu estava pensando demais nisso e que deveria simplesmente levá-lo para passear sem guia, já que ele se sente restrito com a guia e não pode explorar. Eu disse novamente que não achava que poderia passear com ele sem guia, especialmente porque metade daquela rota é uma estrada um pouco movimentada, com muitas distrações, até chegarmos ao parque. Ela disse que se eu colocasse uma guia nele, isso seria abuso, já que ele já saiu sem guia há um tempo. Então eu disse que não achava que poderia assumir a responsabilidade de passear com ele sem guia. Ela ficou chateada e disse que eu não tenho conhecimento sobre cachorros e que deveria apenas ouvir o que ela diz. Eu recusei novamente, e ela ficou brava, ela estava com pressa porque precisava sair, e disse que eu estava sendo desagradável sem motivo, recusando ajudar quando eu poderia facilmente fazer isso. Ela então me disse que não consegue acreditar que eu me sentiria mais confortável se o Jeff estivesse sendo maltratado ao usar uma guia e desligou a ligação. Depois, ela pediu para a sogra dela passear com o cachorro. Ela não respondeu às minhas mensagens desde então. Eu não acho que eu estava errada, mas será que eu sou a errada nessa situação? Desde que isso aconteceu, não houve mais contato entre nós. Ela me chamou por vídeo ontem à noite e eu atendi. Eu disse oi e ela, em vez de responder, virou a câmera do vídeo para o cachorro dela. Pelos próximos 2-3 minutos, ela me mostrou como o Jeff obedece a cada comando que ela dá e como ele é super inteligente e obediente. Em toda justiça, ele realmente obedeceu 85% dos comandos de uma vez. Depois ela voltou o vídeo para ela mesma e me disse como eu estava errado sobre o cachorro dela e que ela estava muito brava por eu não tê-la ajudado quando poderia. Eu ainda repeti os mesmos pontos que eu tinha dito outro dia, que eu não tenho experiência suficiente para passear com ele sem coleira, os perigos para ele e para o público, etc. Eu também disse a ela que muitas pessoas concordam comigo nisso. A resposta dela foi que elas não conhecem o cachorro dela e eu também não. Se eu não tenho experiência suficiente, eu deveria apenas ter ouvido ela e feito o que ela disse. Aí eu fiquei bastante bravo e disse que, se eu sou inexperiente, como ela esperava que eu fizesse algo tão perigoso? Só porque o cachorro dela obedeceu a ela e a família dela não significa que ele ia me obedecer. Ela não estava apenas colocando o Jeff em perigo, mas também as pessoas na rua e talvez até a mim. Aí ela começou novamente com aquela história de abuso. Eu disse a ela que as coleiras na verdade não são abusivas. Então ela disse que talvez não para outros cachorros, mas o Jeff está sem coleira desde sempre e para ele isso seria restritivo e abusivo. Depois ela disse que eu realmente não me importo com o cachorro dela e que ela não precisava de uma amiga que não estivesse presente quando ela precisava. Eu, por minha vez, disse que ela está sendo muito negligente e obtusa sobre toda a situação. Algumas pessoas diriam que eu me importo mais com o cachorro dela do que ela. E que ela deveria considerar os benefícios de uma coleira. E que ela não estava sendo uma dona de cachorro muito boa nem uma boa cidadã. E também a confrontei por me chamar de por recusar, ao que ela disse, então não haja como uma. Eu a chamei de uma dona de cachorro e disse que rezava para que a estupidez dela não levasse a consequências drásticas para o pobre e lindo bebê ou para qualquer outra pessoa, e desliguei a chamada. Seguro dizer que essa amizade acabou. Sentirei falta do belo garoto dourado,
embora eu realmente tenha gostado muito dele, e vou rezar para que ele continue seguro, saudável e brincalhão apesar da dona estúpida. Seria errado eu não ajudar quando alguém que estava me seguindo de perto teve um acidente e ficou preso? Eu sou uma mulher de 19 anos e meu namorado é um homem de 26 anos, para contexto. Eu estava dirigindo em um trecho rural de estrada em Utah, uma área sem postos de gasolina ou serviços por cerca de 100 milhas. Estava muito quente e seco, e não havia sinal de celular. Meu namorado estava comigo. Eu estava dirigindo na faixa da direita com o controle de cruzeiro ajustado para o limite de velocidade. Alguns caminhoneiros estavam me ultrapassando lentamente na faixa da esquerda. Esse cara em uma picape levantada veio em alta velocidade na faixa da esquerda e ficou preso atrás dos caminhoneiros que estavam ao meu lado. Então ele trocou de faixa para ficar atrás de mim, começou a buzinar e a me seguir de perto com os faróis altos ligados. Eu diminuí o controle de cruzeiro em alguns quilômetros km na esperança de incentivá-lo a ultrapassar pela esquerda porque eu queria que ele fosse embora. Mas em vez disso, ele continuou atrás de mim e parecia ficar mais irritado. Os caminhões grandes me ultrapassaram e sumiram no horizonte, e mesmo agora que a faixa da esquerda estava livre por pelo menos 30 segundos, o cara na picape continuou me seguindo de perto. Então, de repente, ele sumiu. Eu não vi o que aconteceu no início. Depois, vi nos meus retrovisores que ele estava no acostamento. Eu diminuí mais a velocidade para olhar e meu namorado disse que eu deveria parar para ele verificar como ele estava. Eu disse que não ia chegar perto de alguém com aquele temperamento, de jeito nenhum. Continuei dirigindo e meu namorado disse que estava preocupado, e se ninguém mais parasse para ajudar, esse cara estaria ferrado. Junto com as outras pessoas que ele viu na caminhonete, que pareciam ser uma família para ele. Eu disse que estava mais preocupada comigo mesma, depois de ser tratada daquela forma. E de qualquer forma, não podíamos voltar agora, não havia lugar para virar por um tempo. Espero que eles tivessem água na caminhonete, mas se não tivessem, não havia nada que eu pudesse fazer agora. Meu namorado acha que eu fui muito insensível e eu sinto que estava sendo esperta. Sou errada por não ter parado? Edição sobre a pergunta: você ligou para ajuda, que estou recebendo muito. Não tínhamos serviço de celular naquele dia durante a viagem, nem nos próximos dias, porque estávamos indo acampar. Meu namorado queria dirigir para procurar sinal e eu não me sentia confortável com isso porque isso significaria chegar ao acampamento após escurecer na primeira noite. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.